Olá, estamos aqui com mais um Entre Páginas, mais uma ganhadora da Mostra de Artes 2023. Hoje eu recebo a Soraya Salles, que é moradora aqui de Diadema, aliás, nasceu aqui, né? E a Soraya vai agora, inicialmente, primeiro, obrigada, viu, Soraya, de ter aceitado o convite, parabéns, né, pela participação e pela premiação da Mostra de Artes. E a Soraya vai contar um pouquinho dela, da Soraya menina, da Soraya moça, que nasceu e viveu aqui em Diadema, e como ela começou a gostar da literatura. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz, e foi uma vitória assim que eu não estava esperando. Eu ainda fui na premiação achando que não ia ganhar nada, mas fico muito feliz de verdade. A minha história com a literatura, ela começou no período da escola. Não que eu fosse uma boa leitora, eu não era lá uma ótima leitora na infância, eu só gostava dos livros que tinham desenhos. Esse era o meu segredo. E eu fui gostando por causa de uma colega mesmo de sala, de turma, que é a Mayara Sobral. E ela escrevia, e ela gostava de ler Harry Potter. Então eu era encantada, assim. O nosso ponto de encontro das amigas era na biblioteca. Então eu já cresci tendo meio que isso, onde vamos se encontrar? Na biblioteca. Tanto que na faculdade eu fiz depois gestão financeira, e onde a gente se encontrava? Na biblioteca. Tudo era na biblioteca. Então eu gostava de escrever nas redações. A minha gramática não era boa, mas a minha escrita sempre foi aquela que a professora lia na frente da turma, e ela sempre criticava, mas essa gramática aqui dá para melhorar. E foi melhorando, e eu participei aqui de uma oficina na biblioteca com o professor Carlos André. Ele é professor de escrita criativa, e ele foi incentivando ainda mais, sabe? Eu gosto muito de escrever, principalmente nos status, contando o que está acontecendo no bairro. E foi aí que eu resolvi escrever o texto que eu mandei para a competição. Você já tinha participado de algum outro tipo de concurso literário? Não tinha. Esse aqui foi o primeiro. Se aventurou, fez a oficina de escrita criativa e falou, vou tentar a sorte. E tem a questão que o professor já tinha falado, foi em 2021. Deixa eu ver se estou fazendo a conta certa, não, 2022. Ele já tinha comentado, eu falei, eu já estava tão insegura que eu resolvi não me inscrever. Não fiz. Aí o ano passado, não, tenta, o que você tiver, manda. Tanto que no dia, ele disse, você já fez a inscrição? E eu ainda não tinha feito. Então eu fiz assim, não, vamos fazer. Então eu fiz na última hora, assim, junto com ele, conversando com ele, falando que eu ainda estou doente, estou com febre, acho que não vou entregar. E ele ficou ali, não, vamos tentar, pode enviar. E aí ele ficou ali junto comigo, acompanhando, esperando terminar a inscrição. Ai, tá vendo? Isso é uma grande inspiração para quem está aí, né, querendo, tem coisas escritas ou participa de oficinas literárias, e a Mostra de Artes acontece todo mês de setembro aqui na cidade, então já vai preparando seus textos, porque, né, como disse a Soraya, e estava lá toda descrente, mas enfim, o texto dela foi bom, foi escolhido. Ô Soraya, você disse que na adolescência, né, você começou a gostar dos clássicos aí da literatura infantil, e hoje em dia você continua assim, uma leitora, o que te inspira? Tem algum escritor preferido? Eu não diria que eu tenho um escritor favorito, porque eu leio assim de tudo um pouco. Não tem assim aquele que fala, nossa, é esse. Mas assim, eu vou ter que puxar um pouquinho de sardinha para Machado de Assis, que eu gosto muito dele, da escrita dele, e até mesmo nas aulas, o texto dele era aquele que mais me encantava, sabe? Aquele que a gente ficava mais teorizando em cima. Então, vou ter que puxar um pouco de sardinha para ele. E muita gente não conhece ou não gosta, não quer ouvir falar, né? E ela já tacou logo o Machado de Assis. Você tem intenção de continuar na escrita? Tem intenção de publicar alguma coisa? Eu já escrevi alguns textos também infantis, porque hoje eu faço também contação de história, então eu faço alguns textos mais voltados para esse público também, que já é voltado para o que eu estou fazendo. Então eu tenho um interesse, sim. A minha irmã, ela faz ilustração, então a gente já está meio que combinando de fazer alguma coisa para o lado infantil por enquanto. Bom saber que a sua irmã é ilustradora, porque eu também tenho um livro escrito na gaveta, ela precisando de ilustração.
Ó, para a gente encerrar, então, como a entrevista assim foi uma entrevista mais rápida, eu quero que você leia a tua crônica toda. Acho que vale a pena o pessoal de casa. A Mostra de Arte de Literatura, ela acaba ficando apagada, porque ninguém acaba conhecendo os textos das pessoas. Eles ficam aqui na biblioteca, quem tiver interesse de ler, eles estão aqui na biblioteca. Mas é uma pena, né? Porque é muita coisa boa. Se eles foram premiados é porque são coisas boas, né? Então, por favor, leia a sua crônica aqui para a gente conhecer. Como eu disse, eu gosto de escrever muito no meu status e eu escrevia coisas que realmente aconteciam. Então, eu fiz uma colagem dessas coisas que eu escrevia e formou essa crônica. E tem outras colagens que eu poderia ter colocado, mas eu peguei essas. Deixa a sua rede social. Eu estou no Instagram como @SorayaSales2, que aí Sales com 2 L's. E 2 no final, que aí vai fazer um coração, né, com o S final do Sales e o 2. Então eu vou ler. Crônicas de Quebrada. Após as 18 horas, no ônibus lotado, em um dia de chuva, com as janelas fechadas, é um momento de refletir na realidade. Você sente o seu corpo, sua respiração abafa, nunca esteve tão presente. Difícil seria conseguir se desconectar. É ruim. Interessante é o quanto essa sensação é familiar e é muito fácil puxar assunto quando esse é o tema. Quando conversamos sobre o tropeço dado dentro do ônibus, a briga após um esbarrão, o acordar em um ombro alheio, bater na cabeça da janela durante o percurso, isso tudo e muitos outros diálogos é tão real que tiramos gargalhadas intensas e que, repetida a mesma situação falada, rimos, apesar de não ser bom. Talvez isso seria empatia por algo que já sentimos e passamos. A questão é, quando o palhaço consegue fazer piadas desses momentos, não piadas maldosas da desgraça de outrem, mas a graça de quem vê motivos para rir de um momento como esse. É marcante. Seria esse o paradoxo do palhaço? E será que todo palhaço é triste e por isso sabe fazer rir? Adoramos ver o palhaço errando uma mágica, errando e errando no palco, mesmo que proposital. É simples, é a vida de muitos como ela é. Sobre o palhaço, não tenho respostas, mas há tanta coisa que acontece nos nossos dias que poderiam ser classificados como piada. Em uma noite de maio, na rua, um sujeito batia na namorada diante da população noturna. Um grupo de rapazes inconformados defenderam a moça e começaram a bater no tal sujeito. No entanto, os gritos dessa ação atrapalharam um momento festivo de uma moradora na casa à frente, que estava a cantar suas músicas carnavalescas. Para a moradora, o incômodo foi tão grande a ponto de fazê-la gritar contra o grupo de defensores e ameaçar a jogar soda cáustica em geral. E cumpre jogando algum líquido direto de sua sacada. Unanimemente, os defensores se viraram contra a moradora, inclusive o sujeito agressor. Concordou que em nenhum momento o grupo heróico a ofendeu para que se tomasse uma atitude tão drástica. A mãe do sujeito chegou no local para buscar seu pobre filho, que para ela sofria na mão da namorada. Quanto à namorada, não se sabe como escapou da situação. Resta o embate da moradora contra os defensores. A polícia chega ao local em meio à discussão calorosa e resolve o assunto, com a conclusão de que o líquido era apenas água. No pronto atendimento médico, uma fila de pacientes aparentemente curta demora para ser atendida. O médico de plantão atende um caso de polícia que envolve um homem com um olho inchado e sua mãe de tornozelo torcido. Apesar do tempo, os demais em espera não reclamam e ainda aguardam em absoluto silêncio, com a intenção de escutar algo da ocorrência. A enfermeira, já cansada do seu dia de trabalho, pede insistentemente para um paciente, não muito paciente, fumar do lado de fora ao invés de fumar na maca. Os demais ficaram com cara de paisagem, unidos pela fofoca, enquanto o homem, acompanhado de sua mãe, conversava ao telefone. Ao sair da sala do médico, entende-se um pouco mais a situação. O homem estava em casa com sua mãe e seu filho.
uma criança, até a campainha tocar. Era sua ex-mulher. De forma inegociável, a mulher entrou, o socou, empurrou a sua mãe e pegou seu filho. A ex-mulher e seu filho, após o ato, se dirigiram até a delegacia. Não se soube qual foi o motivo e nem o desenrolar da história. Talvez o paciente que conseguiu ficar mais tempo em espera tenha conseguido as informações finais do caso. 5 da madrugada. 2 vozes. Um grita desesperado: "Ai, não faz isso não!" O outro, aos berros, não justifica a ação, mas anuncia que é papo de levar para a UTI. Depois de mais gritos, parece que chega uma terceira voz apaziguadora. Um vizinho mais corajoso que saiu ao portão anuncia aos outros por mensagem que sim, chegou um terceiro elemento, mas não se trata de um apaziguador, mas sim de um vingador. O terceiro elemento chegou para bater no segundo que estava batendo no primeiro. Após mais uma sequência de gritos, se ouve: "Vamos deixar isso quieto, vamos beber." Vindo do segundo, aparentemente o vingador resolveu a questão. Mais berros, que foram diminuindo para uma conversa de 3 bêbados perambulando pela madrugada. A vida real tem histórias incontáveis, mas caberiam perfeitamente em um palco, tela e capítulos de tão absurda. Desculpa a leitura, gente, eu estou um pouco nervosa. Não, faz parte. Obrigada, viu, Soraya, de ter aceito o convite. Parabéns, né, pela premiação da mostra. Esse ano se inscreva novamente. E vocês aí de casa, nós temos oficina de escrita criativa aqui toda quarta-feira às 19 horas. Se você gosta de escrever, quer se aventurar, quer se aprimorar, ainda dá tempo de se inscrever. Valeu. Fica aí com mais uma Entre Páginas.